Olá! O programa Cooper News SC está começando com novidades para você todos os dias. Para nós é um prazer estarmos aqui. E vamos aos destaques de hoje. Suspense no ar. Supremo Tribunal Federal vai votar o marco temporal sobre áreas indígenas. No quadro Temática, diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina fala da expansão da comunicação cooperativista. No destaque de pesquisa e inovação, a busca de melhores sistemas de produção. Cooperativa Agroindustrial Alfa de Chapecó instala unidade de produção de leitões no Mato Grosso do Sul. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Agricultor, em época de elevação dos custos de produção, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper Animais, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. Dia 7 de junho, o Supremo Tribunal Federal vai colocar em pauta a votação do marco temporal. Mas o que é o marco temporal? Bom, ele é uma tese jurídica pacificada na Constituição de 1988 que define as áreas indígenas somente para aqueles povos que habitavam determinadas regiões antes da promulgação da Carta Magna. Especialistas entendem que a mudança na regra traria insegurança jurídica ao Brasil. E foi por isso que a Assembleia Catarinense, preocupada com os impactos no Estado, fez uma audiência pública para defender o marco temporal. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O semblante era de preocupação, de tristeza, insegurança, de uma angústia jamais vista. Gente que aprendeu a respeitar as leis e que agora se vê diante de uma possível grande injustiça: a perda de suas propriedades rurais. Todas essas 500 pessoas que lotaram o plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vieram dizer: queremos a manutenção do marco temporal. Que ele seja mantido na Constituição, porque se não o for, mais de 1.300 propriedades deixarão de existir. Vão se tornar terras indígenas?
Afinal, se o marco temporal for derrubado, só em Santa Catarina, 59 mil hectares de terras devidamente legalizadas deixarão de produzir alimentos. E foi isso, esse cenário de guerra, que fez os deputados catarinenses se mexerem. Se nós tivermos uma decisão diferente daquilo que é o textual da nossa Constituição de 1988, nós acabaríamos colocando em xeque muitas decisões que até mesmo a Suprema Corte já adotou ao longo da história, com base no texto constitucional. Então o texto constitucional precisa ter força e precisa ter valor. Para resolver esta contenda, eu vejo que mantendo o marco temporal Constituição de 1988, nós vamos dirimir um monte de problemas e de inseguranças que nós temos hoje no mundo jurídico quando se referem a novas demarcações e ampliação de áreas já existentes. Nós aqui na Assembleia estamos reunidos numa audiência para fazer encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, ao atual governo federal, no sentido de que o marco temporal seja respeitado, que as terras indígenas sejam aquelas que estavam demarcadas no ano de 1988. E nós temos várias decisões, inclusive decisões que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, que atesta essa decisão. Inclusive temos decisões de 2018, no sentido de comunidades que reivindicavam as terras e foram mantidas com os produtores que lá estavam. E por isso nós entendemos que o Brasil não pode retroceder para criar uma guerra fratricida entre os povos indígenas e os produtores rurais. Além de Palhoça na Grande Florianópolis, que teria um impacto gigantesco em suas áreas territoriais, Cunhaporã e Saudades, lá no extremo oeste, também poderão viver dias de angústias. Hoje, os índios têm no nosso país 14% do território, 117 milhões de hectares. O agro que produz para nós comermos, produz 88 milhões de hectares. Que é isso? Eles já têm área suficiente, que comparado com o número de índios já dá 147 hectares índio. Então a gente sabe que tudo isso não é algo que está vindo assim, para vir infeliz, para vir fazer nada de justiça, bem pelo contrário. Hoje nós queremos mostrar essa realidade a Santa Catarina e ao Brasil. Pedir para cada um, olhe o que é marco temporal, reivindique, fale com o seu deputado, com o seu senador, porque nós precisamos sim ao marco temporal, sim para essa justiça, do marco temporal na Constituição. Infelizmente, a gente teve que se deslocar mais de 600 quilômetros para defender a Constituição. Pois o marco temporal, ele diz que em 5 de outubro de 88, onde existem indígenas, são áreas possíveis de discussão e de demarcação. E no nosso município de Saudades e Cunhaporã não existem indígenas. Então a gente acha que os ministros devem rever as suas posições, O marco temporal deve prevalecer, precisa ser a nossa Constituição. Quando nós passamos a não respeitar mais a nossa Constituição, cria-se uma instabilidade, A gente não sabe mais se tem o direito de propriedade ou não. Então cria uma instabilidade muito grande. As entidades que protegem o agro patronal e a agricultura familiar vieram aqui para dizer: estamos com vocês nessa luta. FETAESC sempre ficou e vai ficar do lado de quem trabalha e de quem produz. Isso nós vamos continuar fazendo sempre. Nós não temos nada contra tribos de índio que vivem da sua maneira, que conservam o seu passado e a sua história. Agora, e procurar índio para desalojar agricultor que está lá produzindo, eu acho que é um desrespeito. Vamos cuidar do marco temporal de 88, onde tinha índio, onde tinha tribos indígenas. Se eles ainda permanecem lá, mantenham a área. Agora, tirar terra de quem comprou há mais de 100 anos para dizer que isso pertence para a área indígena é um desrespeito. O FAESC tem trabalhado junto com a CNA. A CNA está com uma equipe jurídica toda ela. A CNA se habilitou para fazer parte do processo do Supremo com o Micos Curi, e a CNA já fez uma defesa oral junto ao Supremo mostrando que os agricultores brasileiros detêm 81 milhões de hectares utilizáveis para a produção de alimento. As áreas indígenas no Brasil hoje somam 117 milhões de hectares, 14% do território. Se nós permitirmos que seja derrubado o marco temporal, as áreas indígenas vão aumentar mais 127 milhões de hectares, vão deter 25% do Brasil
que isso significa que cada indígena possa ter 500 hectares de terra, enquanto que cada brasileiro terá 60 hectares de terra. A gente vê com preocupação, cautela, mas também com otimismo, né? A gente acredita que as autoridades que têm nessa hora o poder de definir sobre história das pessoas, sobre vida, sobre cidadania, tenham o bom senso de olhar todos esses lados e decidir por aquilo que for melhor para todos. O governo do estado, através da Procuradoria-Geral, vai defender a manutenção do marco temporal lá no STF. E o procurador Márcio Vicari já tem a tese pronta. Ele sabe que se as 10 demarcações forem confirmadas, Santa Catarina perderá uma enorme área territorial. Desde que eu assumi a Procuradoria, por escolha do governador Jorginho Melo, eu estou dedicando atenção toda especial a isso, no sentido de produzir uma tentativa de conciliação com a União, que está em andamento ainda, no sentido de aviar argumentos em resumos escritos dirigidos aos ministros, de me entrevistar pessoalmente com os ministros para levar esses memoriais e de fazer ver, portanto, ao Supremo que, desde o nosso ponto de vista, a forma mais saudável de proteção de todos os interesses envolvidos nessa questão é a de ratificação, a de confirmação daquilo que o Supremo já disse no caso Raposa Serra do Sol. A Cristina e o Cléo, que vivem numa área de conflito, já estão calejados de tanto sofrimento. Eles esperam que o bom senso prevaleça, que a justiça prevaleça. A gente vive um momento de grande preocupação, porque a princípio nós tínhamos todas as provas, estava no tribunal sendo julgado, ganhamos tudo e agora querem tirar o marco temporal, que é a nossa defesa. Então a gente já vem quase 23 anos lutando contra isso e sem investir, sem dormir direito, e agora de novo piorou essa situação, né? Nós queremos que seja feita justiça, né? Porque a gente só quer trabalhar. A gente quer trabalhar para sustentar a nossa família, né? A gente gostaria que os políticos tomassem consciência do que está acontecendo, né? Porque as áreas estão pagas, estão registradas há anos e eu acho que são direito nosso, né? Desse encontro, com todas as sugestões postas, sairá a Carta de Santa Catarina, que será entregue a todos os ministros do STF. O presidente da Assembleia Legislativa Catarinense, deputado Mauro de Nadal, já entregou a carta ao STF em Brasília. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos fala da expansão da comunicação cooperativista. O setor agropecuário e cooperativista de Santa Catarina já é reconhecido como inovador e desbravador. Muitos projetos ou programas por aqui iniciados e implementados conquistaram outras regiões por esse país afora. Especialmente o nosso cooperativismo é tido como de sucesso e certamente tem muito a ver com a nossa estrutura fundiária, onde pequenas propriedades dependem de 2 fatores fundamentais para sobreviverem com sucesso: a diversificação de atividades, e por aqui elas estão presentes, e a união das pessoas através das cooperativas. E dentro do cooperativismo, 2 ingredientes têm contribuído para o sucesso do setor agropecuário: a comunicação cooperativista e a convivência pacífica e positiva com os políticos e governantes, independentemente de suas origens partidárias ou ideológicas. Proporcionalmente, aqui no Estado, as cooperativas e suas entidades de representação certamente investem mais em comunicação cooperativista, e isso tem contribuído para a maior conscientização de seus integrantes e do público em geral, mostrando a importância da união e os resultados econômicos e sociais de interesse comum. A FECOAGRO tem liderado a implementação de projetos de comunicação, sempre contando com o apoio das principais entidades do setor. Seus programas de comunicação têm sido elogiados por todas as partes do país onde o sinal chega. Agora, com a internet e mídias sociais, a expansão não tem fronteiras e todas as plataformas possibilitam o acesso
a todos os interessados, independentemente de região, do país ou no exterior. Tradicionais programas de rádio, que existem há mais de 40 anos, hoje têm facilidade de sintonia, mas ainda predomina o interesse pelo sistema de radiação pelo ar, onde o público acompanha pelas emissoras locais. A televisão, pela internet, avança e oferece facilidades de sintonia, até mesmo pelos celulares. Entretanto, a televisão em sinal aberto ainda predomina, especialmente nos grandes centros urbanos. E foi pensando nisso que a FECOAGRO, com o apoio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, começou, nessa semana, um programa de televisão diário, pelo sinal aberto. A Band de Santa Catarina abriu espaço especial para um programa diário de 30 minutos, no horário do meio-dia, para que possamos mostrar ao campo e à cidade as principais ações do nosso agro e do cooperativismo. Uma nova iniciativa que precisa ser prestigiada. Com a responsabilidade de produção do conteúdo por parte da FECOAGRO, o programa Cooper News também vai abrir espaço para o Legislativo catarinense mostrar as suas ações em defesa do nosso setor. A FRENCOP e a Comissão de Agricultura terão seu espaço cativo e seus trabalhos serão difundidos não apenas no setor agro, mas para todo o cooperativismo catarinense. Cabe-nos também agradecer o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que possibilitou que implementássemos mais um projeto que venha contribuir para o desenvolvimento do cooperativismo e do agronegócio de Santa Catarina. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. No destaque de pesquisa e inovação, a busca de melhores sistemas de produção. Cooperalfa, de Chapecó, expande seus investimentos em suinocultura no Mato Grosso do Sul. Alô, amigo agricultor! Você aí que está planejando a safra de verão, que vai produzir milho, soja e arroz. Quer um aliado de peso? Então, você já pode contar com os fertilizantes da FECOAGRO. Na base, utilize Nobre com Algem. Ele é enriquecido com a alga marinha e está revolucionando o campo. E na cobertura, a dica é usar o Cooper N+, com dupla fonte de nitrogênio e que tem feito o maior sucesso. Unindo esses dois fertilizantes, a planta absorve mais nutrientes, ganha força e a lavoura responde com mais produtividade. Os fertilizantes especiais Nobre com Algem e Cooper N+, estão disponíveis nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Aproveite para antecipar suas compras. Produtor que se planeja, colhe mais. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o Nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Estamos voltando com o nosso Cooper News SC e agora você vai conhecer a Fazenda Amola Faca, na região serrana de Santa Catarina, um espaço dedicado aos estudos práticos em produção animal e sistema silvipastoril. Lá, a EPAGRE desenvolve projetos buscando a melhoria dos sistemas produtivos com sustentabilidade das cadeias produtivas.
Veja a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Dia de trabalho para pesquisadores da Estação Experimental de Lages. Dia de avaliar como está o desenvolvimento de vários experimentos instalados aqui nesta grande área, um recorte da região serrana de Santa Catarina. Estamos na Fazenda Mola Faca, localizada no município de São José do Cerrito, a 40 quilômetros de Lages. Esta fazenda foi adquirida pelo governo do estado em 1920. Em 1978, foi incorporada à Empasc. Em 1991, passou a ser propriedade da Epagre. Mas qual é a função desta fazenda no trabalho da pesquisa na região? É o que vamos conhecer agora. Em 288 hectares, a Fazenda Mola Faca abriga várias características da região serrana de Santa Catarina. Aqui nós encontramos diferentes formações de solo, a mata de araucária e o campo nativo. Tudo isso é motivo para a Epagre concentrar a pesquisa neste espaço, buscando o desenvolvimento sustentável do Planalto. Uma das características interessantes da Mola Faca é a diversidade geológica. A gente está aqui em cima de uma área de afloramento do aquífero Guarani. Estamos em cima do arenito Botucatu. Essa é uma formação basicamente de areia, né? Um arenito, e que dentro dela a água armazenada é chamada aquífero Guarani. Então nessa área aqui nós temos solos arenosos que nos permitem fazer pesquisas com solos arenosos. E a área aqui ao lado, depois do rio, é uma área de derrame de basalto com solos argilosos. E essa característica de diversidade do solo é muito importante porque a gente faz pesquisa em condições diferentes e muito próximas. Grande parte da Fazenda Mola Faca é composta por mata nativa. Nos meses de outono e inverno, quando faz muito frio na região, a criação de bovinos da estação experimental é transferida para a fazenda. Nos últimos anos, os pesquisadores implantaram vários experimentos. Assim, a Fazenda Mola Faca passou a ser também uma unidade de pesquisa da Epagre em produção animal e sistemas silvipastoris. Aqui é uma área de pesquisa, né? Qual o estudo que vocês desenvolvem nesse espaço? Aqui é o primeiro estudo realizado no Brasil, utilizando no sistema silvopastoril a espécie Liquidambar, que tem a característica de folhas caducifólias, ou seja, folhas que caem no inverno com frio, como a gente pode observar. Nós estamos aqui então na introdução de festuca e melhoramento do campo nativo, são os tratamentos que estão nesse ensaio. A festuca é uma forrageira? A festuca é uma forrageira importante, é extremamente resistente a baixas temperaturas e muito palatável pelos bovinos e ovinos. E vocês costumam fazer o manejo de bovinos e ovinos também aqui nesse espaço, nesta área? Esta área ela sofre uma avaliação a cada 28 dias ou de acordo com a altura da pastagem, e após essa avaliação os bovinos são soltos para fazer o rebaixamento da pastagem novamente. A Cooperalfa, Cooperativa Agroindustrial Alfa, com sua matriz em Chapecó, Santa Catarina, inaugurou no mês de maio sua unidade de produção de leitões UPL, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. É mais uma expansão do sistema Aurora Alimentos, a maior exportadora de suínos do Brasil. Confira a reportagem da TV MS. A granja, construída em Sidrolândia, tem capacidade para 5.000 matrizes, podendo chegar a 10.000. Essa grande estrutura, com barreiras sanitárias e todo o sistema automatizado, é a UPL, Unidade Produtora de Leitões, com uma produção de alta tecnologia. A cooperativa, com sede em Santa Catarina, instalou uma unidade em Sidrolândia, visando a potencialidade da região. Analisando os investimentos que as cooperativas fazem, que qualquer empresário faz, ver o potencial da região. E nós deslumbramos que aqui essa região ela é muito promissora
principalmente quando se trata de grãos, ela já é uma referência nacional. E agora nós precisamos expandir, por exemplo, em outras atividades. No caso, nós estamos entrando aqui com a suinocultura, inaugurando uma granja para 5.000 matrizes, e o projeto é para 10.000 matrizes logo lá na frente, para atender a demanda da Aurora, do frigorífico de São Gabriel do Oeste. Então nós deslumbramos que o potencial que tem aqui a nível de suinocultura também ele é muito promissor. A inauguração da unidade de produção de leitões de Sidrolândia reuniu nesta quarta-feira toda a diretoria da empresa, centenas de convidados de Sidrolândia e de Santa Catarina que vieram de ônibus, o governador Eduardo Riedel e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Jaime Verrucchi, entre outras autoridades. O estado já se consolida como o quinto maior produtor de suínos do país. O primeiro abate de suínos produzidos em Sidrolândia está previsto para janeiro de 2025, no frigorífico Aurora, em São Gabriel do Oeste. A empresa abate 3.000 suínos por dia e passará a 5.000 unidades dia. Está prevista uma ampliação de capacidade, gerando mais 1.000 empregos. O investimento é decorrente dessa ampliação. Nós deveremos estar investindo ao longo desses próximos 2 anos 300 milhões de reais, é o orçamento atual, para adequar a planta a essa ampliação. Então o investimento se dá porque as cooperativas filiadas elas têm o compromisso de suprir as fábricas da Aurora. Uma delas está em São Gabriel e aqui nós decidimos então ampliar nossos investimentos, acreditando também, obviamente, no mercado consumidor, seja interno ou seja mercado de exportação. A unidade de produção de leitões foi projetada em 2019, um investimento de 140 milhões de reais. São 323 hectares com 2 sítios, um para matrizes e maternidade e o outro de engorda, todos com excelência em climatização e biossegurança. Essa obra foi pensada há 2 anos, através de projetos, buscado de fora, de outros países, o que tem de melhor para implantar nela. Hoje ela vem embarcada numa tecnologia, uma automação, onde diminui mão de obra internamente e onde traz um maior conforto para os animais. Temos uma UPL hoje, que ela representa 38 mil metros quadrados de obra construída, fora metragem de lagoas, fora metragem de arruamentos internos. A Cooperalfa está presente no estado desde 2016. Chegou a Dourados, Nova Alvorada do Sul e agora Sidrolândia. Mais empregos para a cidade, que tem 60 mil habitantes. A parceria já tem 70 produtores da região associados que vão terminar nas suas propriedades a engorda dos animais para o abate. É uma cadeia que se fecha dentro da propriedade, então a gente produz a matéria-prima para a ração animal, que hoje é totalmente de origem vegetal, e produz a carne, que é o principal elemento, e na sequência a gente tem o biofertilizante, que serve para adubar as lavouras. Seu Gilmar tem granja com mais de 700 mil aves para abate em Sidrolândia. Há mais de 30 anos na avicultura, agora vai apostar na diversificação com suínos. Mas era um sonho de menino. Eu sempre tive o sonho de produzir suínos aqui no estado, né? Mas como que não tinha aqui frigorífico, ninguém, a gente partiu para aves aqui, né? Então é 30 anos que nós produzimos aves, a nossa família. Hoje nós produzimos em torno de 700 mil aves por cada 60 dias. E agora vamos entrar na produção de suíno e realizar o meu sonho. E com o exemplo de desbravamento do Brasil pela Cooperalfa de Santa Catarina, o nosso primeiro Cooper News SC termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.